Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 25 de abril de 1953. É anunciada a descoberta do DNA. Um artigo da revista científica Nature, publicado em 25 de abril de 1953, descreve pela primeira vez a estrutura em duplo hélice, suporte do patrimônio genético humano. O artigo, escrito pelo biólogo estadunidense de 24 anos, James Dale Watson, e pelo médico britânico de 36 anos, Francis Harry Compton Crick, explica como o DNA contido nas células de todos os seres vivos permite a sua duplicação. Os dois receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina em 1962. O código de DNA é um programa de vida específico a cada espécie e, em todo caso, personalizado. A unicidade do ser ficou provada. A decodificação ou decifração do DNA esconde um potencial ainda dificilmente quantificável. Progressos médicos e manipulações genéticas vieram a seguir. Hoje, a decifração do DNA se presta a investigações policiais, a definições de paternidade. As propriedades físicas e químicas do DNA servem tanto para a duplicação quanto para a transferência de informação. Para se ter uma ideia ou uma imagem do DNA, basta pensar em duas fitas paralelas helicoidais de dupla hélice. Essas fitas são formadas de filamentos, já que as moléculas do DNA têm a forma filamentosa. São filamentos paralelos devido à ponte, chamada ponte de hidrogênio, que liga uma cadeia de filamentos à outra. Se tentarmos localizar o DNA, veremos que se localiza dentro do nosso corpo, mas que não se concentra em uma parte específica dele. É distribuído entre as células. Curiosamente, existem bilhões e bilhões de células constituindo um corpo humano médio. E, com algumas poucas exceções, cada uma dessas células contém uma cópia completa do DNA daquele corpo. O DNA é dos ácidos nucleicos, o que instiga mais a curiosidade pelas suas características e pelas suas várias funções. O DNA é então formado por uma base hidrogenada e pelos nucleotídeos, que são a guanina, a citosina, a adenosina e a timina. A partir das pesquisas sobre o DNA e suas funções, os cientistas podem hoje manipular os genes diretamente sob formas cada vez mais sofisticadas. É possível extrair o DNA de uma célula, fragmentar esse DNA, separar as partes contendo alguns genes específicos e introduzir esses genes em outro organismo vivo. É o que faz a engenharia genética, identificando um gene, isolando-o e multiplicando-o a partir de diversos organismos vivos. De uma gota de sangue, de um fio de cabelo ou de um osso se pode extrair o DNA. A identificação genética de um animal pode ser feita hoje a partir de um simples segmento de DNA encontrado em um osso. Esse segmento pode ser 1000 vezes multiplicado até produzir uma quantidade de DNA. Esse segmento pode ser 1000 vezes multiplicado até que se produza uma quantidade de DNA que seja suficiente para a identificação. Por outro lado, uma espécie pode receber genes de um ser vivo de outra espécie. Isso vem sendo feito há muito tempo com plantas,
E assim, essa espécie é instruída a produzir substâncias novas a partir do gene recebido. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!